Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe e hoje são 27 de fevereiro de 2026. Está acabando o mês de fevereiro, né? Eu quero aqui agradecer, deixa eu ver quantos, aos 923 inscritos. Muito obrigado e a proposta continua. Até o 30 de junho nós ultrapassamos 1.000 inscritos. Obrigado às 37 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Meus amigos, minhas amigas, obrigado mais uma vez. Né? Eu quero deixar bem claro que eu deixo aqui meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. O título de hoje eu vou assim: Instituições, Democracia e Responsabilidade Política no Brasil. O editorial de abertura eu falo assim e lhe chamo para uma reflexão. O Brasil vive uma forte tensão política e institucional. Denúncias de irregularidades, disputas eleitorais intensas e debates acalorados fazem parte da rotina nacional. Nesse cenário, é necessário refletir com seriedade como combater erros sem fragilizar as instituições. Como fortalecer a democracia sem cair na desmoralização generalizada do Estado. Hoje proponho uma análise equilibrada sobre três temas: as investigações envolvendo emendas parlamentares, os riscos da erosão institucional e o papel da disputa eleitoral na consolidação democrática. Pois é, emendas parlamentares e investigações. Recentemente, a Polícia Federal realizou operações de busca e apreensão em diversos estados para investigar possíveis desvios de recursos oriundos de emendas parlamentares. As apurações apontam suspeitas de direcionamento de licitações e utilização indevida de recursos públicos. É fundamental afirmar, no entanto, as emendas parlamentares são um instrumento constitucional legítimo. Elas integram um modelo constitucional de equilíbrio entre o executivo e o legislativo. Eu não faço uma crítica horrenda às emendas parlamentares, porque elas são instrumentos previstos na Constituição. O problema não está na existência do mecanismo, mas na eventual distorção de sua finalidade. Segundo investigações, quando investigações indicam organização estruturada para o desvio de recursos, o que está em jogo não é apenas a responsabilidade individual, mas a credibilidade do sistema da gestão política. Os órgãos como o SUDENE e CODEVASP, criados historicamente para promover o desenvolvimento regional, precisam cumprir com as suas finalidades, com transparência e eficiência. Ao contrário, perde-se a confiança pública, elemento essencial para qualquer democracia. Nós temos que acreditar que a SUDENE e a CODEVASP cumpram o seu papel institucional instituídos por lei para promover o desenvolvimento da região norte, nordeste e norte. O Brasil, historicamente, é uma federação assimétrica, é um estado desigual. Porque nós temos estados riquíssimos como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e estados pobres como Piauí, Pernambuco, Alagoas e assim sucessivamente. Então essas organizações, SUDENE, CODEVASP, elas são instrumentos de política pública do governo para melhorar a condição regional do povo. Mas elas se transformaram em corrupção. O combate à corrupção deve ser técnico, jurídico e firme, sem generalizações, que comprometam o próprio funcionamento do Estado. O risco da desmoralização institucional. A divulgação de irregularidades é saudável e necessário. A transparência fortalece a democracia, é óbvio. Entretanto, existe um risco relevante. Quando
a crítica às falhas se transforma em descrédito absoluto das instituições, cria-se um ambiente de instabilidade. Eu temo, portanto, a história brasileira demonstra que momentos de forte crise política podem gerar rupturas institucionais, como o período de 64 a 85 é exemplo de como tensões acumuladas podem resultar em restrições democráticas. Combater as irregularidades é dever. Deslegitimar o sistema como um todo pode ser perigoso, no entanto. A democracia não é ausência de conflito, nós sabemos disso. É gestão institucional deste conflito. Por isso, a crítica precisa ser acompanhada de responsabilidade retórica. Não podemos destruir as instituições para apoiar a vitória de quem quer que seja. Ora, se uma pessoa postulante a um cargo público desmoraliza o cargo público, ele não merece aquele cargo. A minha preocupação é a manutenção do status de país, Brasil, com os três poderes harmônicos entre si e uma democracia, onde o povo tenha o direito de eleger os seus governantes. Rupturas institucionais em nome de moralidade não é resposta para uma crise política. Disputa eleitoral e a pluralidade democrática. A possibilidade da candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo amplia o cenário de competição política no maior estado da federação, né? Independentemente de preferências partidárias, a existência de disputa fortalece o ambiente democrático, né? Eu quero essa disputa. A alternância de poder e o confronto de projetos são mecanismos estruturais do regime constitucional, né? Políticas públicas com modelos educacionais diferenciados devem ser debatidos sob critérios técnicos, pedagógicos e jurídicos. A discordância é legítima, desde que mantida dentro do respeito institucional. Eu não quero vamos dizer assim, abro parênteses, um PT de freira, nem um PL de Jair Bolsonaro de Frades. Não, eu quero a divergência, eu quero a disputa, mas eu quero a honestidade, a transparência, aí o fortalecimento da democracia. Isso é que importa. A democracia amadurece quando a divergência é tratada como pluralidade, não como inimização. Política não se faz criando inimigos. Eu não tenho adversário político, eu tenho inimigo político. Isso não é democracia. Isso é ditadura, isso é caminho para a ditadura. Não existe inimigo político, existe divergências de ideias, de programação e de projetos. A democracia é salutar, é fundamental que haja discordâncias. Uma democracia onde há unanimidade, essa democracia está falha, ou ela está sob a égide de uma ditadura ou de uma alienação. Isso empobrece a população, empobrece o povo, empobrece o país. Bom, gente, o Brasil enfrenta desafios importantes: combate à corrupção, polarização política e reconstrução da confiança pública. O caminho não está na competência, na complacência com irregularidade, nem na desqualificação generalizada das instituições. Está na vigilância cidadã responsável no fortalecimento dos mecanismos de controle e no compromisso com a estabilidade democrática. Preservar as instituições é condição para aperfeiçoá-las. Nós não podemos cair na asneira, vamos dizer assim, de achar que o Supremo Tribunal Federal tem que acabar, tem que fechar. Nós não podemos cair na esparrela de acharmos que, fechando o Congresso Nacional, vamos resolver o problema da corrupção. Não.
Nós não podemos aceitar um governo ditatorial. Nós temos que aceitar a democracia. E a democracia, ela exige a participação dos três poderes: legislativo, judiciário e executivo. O legislativo é do povo, o judiciário faz a justiça, diz o direito e o governo federal, a presidência da República, executa as leis. Grosso modo é isso. Não procuro aqui ser partidário de A ou B. Também eu não sou isento, eu tenho as minhas convicções políticas. Mas procuro respeitar a vontade do eleitor, a vontade do povo. Mas preciso alertar sobre o movimento da destruição das instituições públicas. Seja por que lado for, tanto do PT quanto do PL, que falo PT e PL, que são os dois principais partidos, né, que estão em disputa para a presidência da República em 2026. A desmoralização do Supremo é o fortalecimento da ditadura. Porque o ministro do STF precisa decidir conforme determina a Constituição. O parlamentar defende as leis e também precisa de respeitar a Constituição. Ontem, numa CPI, deputados saíram à briga física. Gostaria de ver esses mesmos no código, na comissão de ética, né, e serem punidos. Porque isso não é função parlamentar agredir o seu colega. Isso não é democracia. Isso é barbárie. É necessário, portanto, que o presidente da Câmara, se tivesse vergonha, assim, honestamente, a casa já teria mandado ontem um ofício para a Comissão de Ética para investigar e punir esses parlamentares que saíram, que desrespeitaram o quórum, desrespeitaram as regras, desrespeitaram o regimento interno da Câmara, possivelmente do Congresso Nacional e da própria CPI. Nós podemos também admitir um governo irresponsável. Um governo que joga dinheiro no mercado, mas não se preocupa com o controle da inflação. Não podemos nos preocupar com o candidato ao governo que quer escolher o ministro da Fazenda que agrade a Faria Lima, como está ocorrendo com o Flávio Bolsonaro. Desculpa nominá-lo. Mas a Faria Lima cobra de Flávio Bolsonaro quem será o próximo ministro da Fazenda. Ora, a depender da escolha de Flávio Bolsonaro pelo ministro da Fazenda, a Faria Lima, que é a Rua dos Banqueiros, apoiarão a sua candidatura. Isso não é honesto. Isso não é política. Isso é desonestidade. Ah, mas o PT também faz, também. Isso não é política. Isso é outra coisa. Menos pensar no nosso país. Gente, hoje eu fui rápido, eu programei um vídeo para 30 minutos, mas acho que eu falei muito rápido. Portanto, vou ficando por aqui. Quero desejar a você um bom final de semana, um excelente sábado, um excelente domingo e segunda-feira nós estaremos de volta. Proponho, né? Estou me propondo a modificar a minha forma de apresentar os meus vídeos. Não vou desfocar, não vou sair da rotina, vou apenas modificar a minha forma de me comportar. Eu vou fazendo um estudo para aprimorar cada vez mais, para que eu leve cada vez mais conhecimento e a gente possa trocar ideia. Vou estar sempre focado nessa questão política, porque eu acho que é dever do cidadão explicar ao povo que se interessa do poder maravilhoso que ele tem, que é o voto. Mas o voto consciente, o voto que você tem a escolha, porque você achou o melhor, não porque A ou B mandou você votar, não porque A ou B levou você para o hospital, você pagou 7 mil de uma cirurgia e você fica devendo a ele. Não ficou não, porque você pagou 7, 8 mil da cirurgia, você não deveu nada a ele, não. Vote na sua consciência. Eu me refiro a isso porque é uma política do Nordeste, né? O povo não tem saúde e pagam particular e ainda ficam devendo o voto
aos interesses alheios e votam simplesmente para pagar favor. Voto não se paga favor, porque voto é a sua dignidade, é a sua alma, é o seu espírito que está em jogo. Favor a gente paga com outra coisa, com gentileza, com respeito e com agradecimento. Jamais com voto. Portanto, o voto é a sua liberdade. O voto é a sua dignidade. Se você tem dignidade, você vota com consciência em quem você acha o melhor. Não sou eu que tenho que dizer em quem você vai votar. Mas é a sua consciência, é a sua escolha, é o seu espírito, é a sua alma, é a sua dignidade, é a sua honra. Não pague favor com voto, que você está se desmerecendo, você está se desvalorizando. Fica essa reflexão. Muito obrigado e até segunda-feira.